desafio enorme estar aqui com vocês, mas também um presente gigantesco. Falar sobre excessos para mim, foi desafiador, ao mesmo tempo que foi, descrever a minha história. Então vamos lá, vou convidar vocês para passear comigo pelo pela minha vida, pela minha história. Essa é a Ana. A Ana é a minha bisavó. A Ana não tinha noção, ela não sabia, mas ela já carregava consigo uma coisa que atravessaria gerações. A IA me fez, ter acesso, um acesso mais visível ao rosto, à fisionomia da minha bisa. E eu cheguei a conhecer minha bisa, só que ela faleceu no dia exato que eu fiz 2 anos. Mas eu tenho um orgulho enorme em visualizar a Ana e mostrar para vocês a minha bisavó. E essas são as mulheres que vieram antes de mim. A Ana, minha bisavó, a Manuela, a minha avó, a Pierina, a minha mãe, e elas me ensinaram muita coisa mesmo. Desde ter, eh, uma paixão por acessórios, que isso veio da minha avó, desde ter uma calma de ver o mundo caindo e manter a tranquilidade, isso veio da minha mãe, mas uma coisa elas não conseguiram me ensinar, que era me amar do jeito que eu sou. A Kátia criança, ela não se gostava. A Kátia criança, aos 6 anos, numa escola aqui de Jundiaí, ela era a única criança preta na escola e ela era uma referência negativa. E ser essa referência dentro da escola, para mim, era apavorante. Vocês não têm noção de como isso era apavorante para mim. Porque eu era referência por 2 coisas principais. Primeiro, o meu cabelo, depois a cor da minha pele. E essa referência era o terror. Aos 6 anos, eu comecei a pedir para minha mãe alisar meu cabelo. E a minha mãe, com aquilo que ela aprendeu, ela falou: "Filha, só depois que você ficar mocinha, só depois que você menstruar". E todos os dias de manhã, eu me sentava na penteadeira da minha mãe, pegava uma saia, essa saia era balonê, quem tem aí 40 a mais vai saber do que eu estou falando. E ela era listrada de vermelho e branco, que se ela fosse preta, eu acho que eu até ia com essa saia para a escola, mas essa saia não estava no meu corpo, ela estava no meu cabelo. Ela era o meu cabelo. E essa saia fazia para mim, eu fazia rabo de cavalo, eu ia para o banheiro e lavava o cabelo, né, que era a saia, para sentir esse cabelo liso, né, nas minhas costas, e eu não gostava de mim como eu era. Isso começou aos 6 anos. E isso foi, né, até os meus 12, que foi quando eu menstruei e ganhei de presente de aniversário o meu primeiro alisamento. E esse alisamento, ele veio com uma forma de disfarçar, de ser aceita, de não ser mais apontada por conta do cabelo. Por conta da pele, não tinha o que fazer, porque se existisse alguma forma de eu clarear a minha pele, com certeza eu teria clareado. Eu cheguei até a questionar a minha mãe: "Por que que você casou com meu pai? Por que que a senhora casou com meu pai?" Porque a minha mãe era filha de uma mulher branca com um homem preto, então a minha mãe tinha o cabelo mais solto, ela tinha pele mais clara, e para mim, então, essa cor eu tinha por conta do meu pai, então a culpa era da minha mãe, que tinha casado com um homem preto e feito com que eu tivesse essa cor. E eu cheguei a questionar minha mãe por isso. Eu também cheguei a querer o cabelo da minha mãe, eu queria que meu cabelo balançasse igual o cabelo da minha mãe balançava. E aí, quando eu alisei o meu cabelo, começaram algumas prisões que eram invisíveis, mas começaram algumas prisões para mim. Uma coisa era, eu não gostava de praia. E eu não gostava de praia porque eu não podia molhar o meu cabelo na praia. Eu fazia escova todos os sábados e molhar o cabelo era, para mim, algo que ia tirar a minha escova e como que eu ia sair na rua sem essa escova. Eu só ia na praia, só entrava, só me permitia entrar na água
acima da minha cintura, depois que eu conseguisse encontrar lá na orla da praia um salão e marcasse um horário para fazer uma escova no último dia que eu ficasse lá na praia, para eu poder voltar para casa com escova no cabelo. Então, outra coisa também que era algo que eu não me permitia viver, era eventos de última hora. Porque se eu não tivesse organizado, o retoque da minha raiz na questão de alisamento, ou o horário com a minha cabeleireira, porque a cabeleireira ela já tinha na agenda dela, todos os sábados às 4 horas da tarde, o meu nome estava lá. Porque no final do ano eu já usava ali a agenda dela, enquanto ela fazia a minha escova, eu já ia agendando os meus horários para o ano inteiro. Eu era uma dependente química capilar. Eu vivo falando isso para minhas clientes. Eu era uma dependente química capilar e eu não conseguia me visualizar sem o alisamento, porque era a minha muleta, era o que eu usava para me defender, era o que eu usava para me preservar, era o que eu usava para não sofrer mais sendo o alvo de apontamentos por conta do meu cabelo. Eu tinha tanta certeza que a minha vida ia continuar dessa forma, que eu cheguei a comentar com a minha cabeleireira que ela tinha que fazer uma escova no meu cabelo quando eu morresse. Era algo: "Lica, louveira anuncia quando alguém morre". Então eu falei: "Lica, quando sair ali na igreja a música fúnebre e falar: 'Morre Kátia Teófilo', você vai na gaveta e fala: 'Eu tenho que fazer uma escova nela'". E ela falou: "Catita, jamais". Eu falei: "Você vai fazer que eu já vou deixar até paga. Você já deve passar, avisa lá, ó, se ela deixou bem lá, eu preciso fazer, porque ninguém vai me ver, ninguém me viu nunca, né, com esse cabelo por fazer, e vai me ver ali no caixão que tá tão perto". Então eu tinha total certeza, gente, que eu ia morrer alisada. Só que um dia, aos 30 anos, eu tive uma menina. E essa menina veio crespa. E essa menina, eu como que eu seria referência para ela de cabelo se eu tinha o cabelo todo alisado e eu queria que ela se aceitasse como ela era. Eu não queria, na verdade, passar por aquilo que a minha mãe passou comigo. Eu não queria ver a minha filha de manhã na frente do espelho querendo ter um cabelo diferente do que era ela. O dela era maravilhoso, o cabelo da minha filha era perfeito, o meu não. Quando meu marido falava: "Deixa o seu cabelo natural, que é super bonito, deve ficar super bacana", eu falava: "Não faz o meu estilo, não é pra mim, tem que ter muita personalidade". Era isso que eu respondia pra ele. E pra não passar por isso, então, um dia eu mudei. Eu mudei e foi apavorante, gente, vocês não têm noção, vocês não têm noção. Eu ficava pensando no que as pessoas iam falar pra mim, eu ficava pensando no que eu ia responder para as pessoas, por que eu tinha cortado o meu cabelo, e uma pessoa que não saía da minha mente era a minha amiga Wanda, que trabalhava comigo lá na prefeitura, e ela era muito expressiva, e eu falei: "Gente, segunda-feira a Wanda vai perguntar pra mim por que eu cortei o meu cabelo". A Wanda não saiu da minha cabeça naquele final de semana. E quando eu cheguei na segunda-feira para trabalhar, de fato, a Wanda perguntou, e eu falei: "Wanda, eu tenho 31 anos e eu não conheço o meu cabelo. Eu preciso conhecer para ser referência para minha filha". E eu não tinha noção do quanto essa resposta, que nem foi formulada, ia ter tanto impacto na minha vida e na vida de outras pessoas depois disso. E a Lolo, essa é a Heloísa, aí foi na semana que eu cortei todo o meu cabelo. E a Heloísa tinha ido comigo até o salão, e quando ela me viu, ela olhou para mim e ela falou assim: "O cabelo da mamãe é igual ao da Lolô". Nesse momento, a minha filha se reconheceu em mim, mas também foi nesse momento, pela primeira vez, que eu me reconheci. E essa frase da Heloísa para mim, me trouxe forças para começar a falar para as pessoas aquilo que eu queria ou não queria fazer. Aquilo que eu gostava ou não gostava. Me trouxe forças para poder começar a pesquisar mais sobre o nosso cabelo. Me trouxe forças para poder não, para poder falar para uma amiga minha que eu não gosto de sorvete de pistache. Todas as vezes que eu ia na casa da Rafa, a Rafa me oferecia sorvete de pistache. A primeira vez eu tomei, mas eu não gostava. Da segunda,
tomei de novo, porque já tinha tomado da primeira. E para mim, falar para a Rafa que era uma coisa que eu não gostava, eu achava que ela não ia gostar mais tanto de mim, ou que eu ia dar trabalho para a Rafa. E até que com o cabelo, a Kátia Crespa, né? A Kátia Lisa tomava, a Kátia Crespa, um dia, e aí, Cá, vamos tomar um sorvete de pistache? Eu falei, Rafa, eu não gosto de sorvete de pistache. Sério, sério. Mas ó, tem uma maçã aqui na fruteira, eu como essa maçã e tá tudo bem. Isso foi fazendo com que eu percebesse que não é eu agradar todas as pessoas que faz com que elas gostem de mim. Eu não preciso disso. Eu não preciso levar para minha vida relacionamentos, às vezes, que não sejam tão saudáveis só porque eu quero fazer com que as pessoas gostem de mim. E eu saí depois disso de uma vida totalmente estável. Quem conhece a minha história sabe, eu era funcionária pública, eu fui concursada por 10 anos. E depois que eu deixei o meu cabelo natural, eu mudei, mudei tudo. Eu abri o Império dos Cachos, eu comecei a ajudar outras pessoas, outras mulheres, a entenderem, compreenderem o seu próprio cabelo e também a sua própria essência, a terem orgulho de serem quem elas são, da forma que elas são, a falar daquilo que eu falava, a ouvir aquilo que eu falava, que meu cabelo era feio, que o cabelo era ruim. Eu ouvi isso outro dia de uma cliente de 74 anos que deixou o cabelo natural. E ela falou assim: Mas o meu cabelo não é bom. Eu falei: Mas ele já bateu na senhora? Não. E meu cabelo não é. Então ele já bateu em alguém ou matou alguém, né? Não. Então seu cabelo é bom, sim. Ele só precisa de tratamento, ele só precisa ser compreendido, ele só precisa ser aceito. Então, eu saí de uma total zona de conforto e, e fui aí para uma vida com propósito, uma zona de propósito. E talvez o seu cabelo não seja um cabelo. Tenho certeza que muitas pessoas aqui, em algum momento da vida, já se adequaram para poder caber em algum lugar. Então, talvez seja um trabalho, talvez seja um relacionamento, talvez seja uma versão sua que já não é mais aquilo que você acredita e você resolve ficar, às vezes, porque é cômodo, porque é o que esperam que você faça ou porque você tem medo. E eu tive muito medo. Quando eu tive que exonerar da prefeitura, eu tive muito medo, mas eu fui com medo mesmo. E hoje eu falo muitas vezes que o maior motivo da minha vergonha hoje é o meu orgulho, que é o meu cabelo, que é entrar nos lugares e ser notada e não querer me esconder, não querer sentar lá na última fileira para que não me vê, para que as pessoas não me notem. E isso se deu por conta da Heloísa. Essa é a Heloísa hoje, com 15 anos, e ela nunca vai precisar falar que ela não sabe como é o próprio cabelo. A Heloísa, aos 7 anos, eu perguntei para ela: Lolo, o que você mais gosta em você? E ela falou: é o meu cabelo. E na idade dela, se perguntassem isso para mim, eu ia falar que era a última coisa que eu gostava em mim. Então aqui estão as mulheres que vieram antes de mim, faltou a Ana, porque a Ana não estava mais viva nessa foto, e a que veio depois. Eu posso afirmar para vocês que eu não mudei o meu cabelo. De fato, eu recuperei um acesso. E é isso.